João 5, verso 7. Mesmo sentado como você está. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Amém. Queridos, essa história do tanque de Betesda, ela é bem conhecida. Nós já ouvimos muitos sermões envolvendo esse texto e corresponde a um dos milagres de Jesus. Um dos milagres de Jesus realizado em Jerusalém. Jesus operou muitos milagres, mas a maioria dos milagres de Jesus foram registrados fora de Jerusalém. Este é um dos milagres registrados na cidade de Jerusalém. Jesus, ele vinha subindo a Jerusalém, chegando a Jerusalém para uma festa. O texto aqui não explica qual das festas dos judeus era, mas Jesus estava subindo para também celebrar juntamente com os judeus nesta festa. E o texto, ele dá a entender que Jesus entra pela porta chamada Porta das Ovelhas, pois o tanque de Betesda era nas proximidades da Porta das Ovelhas. Jesus, ele aproximando-se daquele lugar, ele se depara com uma pessoa sedenta por um milagre. Ele se depara por uma pessoa que já estava desesperançosa do milagre. Aquela pessoa parece que já não tinha expectativa, apesar de estar ali no lugar do milagre, ele já não tinha expectativa. Pelo texto que nós lemos, o verso 7. No versículo anterior, Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. E ali, os seus olhos ainda estavam vedados, ele não conseguia compreender quem era aquele homem que perguntava para ele se ele queria ser curado. De repente, Jesus está perguntando para você nesta noite: tu queres ser curado? Não olhe para as dificuldades, não olhe para a tua falta de condição financeira, não olhe para a demora do SUS. Diga rapidamente: eu quero ser curado, e eu creio que o Senhor pode me curar. Louvado seja o nome do Senhor. Tome posse da tua cura, do teu milagre nesta noite. Pode ser que não seja uma cura física que você esteja necessitando. Quem sabe você está pedindo a Deus, suplicando por uma outra causa, que o Senhor venha ao teu encontro, trazendo bênção para você nesta noite. Mas vamos ao texto, queridos. O nome Betesda, conforme o próprio texto explica, é um nome derivado do hebraico e significa casa de misericórdia. E era um local onde as pessoas se reuniam, porque culturalmente acontecia algo ali, algo espiritual. Eu já ouvi alguns pregadores falando que, na verdade, anjo nenhum descia ali, que aquilo ali era simplesmente uma crença que as pessoas tinham naquele lugar. No entanto, aquele homem estava ali há 38 anos e ele nunca tinha desistido. Então, se ele estivesse ali há 38 anos e nunca tivesse visto acontecer nada de importante, ele já teria ido embora, não é verdade? Então eu quero crer que o texto é fidedigno. O anjo descia uma vez por ano, agitava as águas. A primeira pessoa que entrava nas águas, ela recebia o milagre da cura. Ela era curada para a glória de Deus. Mas vamos aprender aqui pelo menos 4 lições importantes desse texto.
O que eu vejo aqui na casa de misericórdia? Enquanto alguns faziam festa, outros agonizavam de dores na casa de misericórdia. Os judeus estavam em festa, a cidade estava em festa, Jesus estava chegando para a festa, provavelmente da Galileia. Muitas pessoas visitantes de Jerusalém estavam entrando para uma festa, mas naquele lugar, naquela cidade, aonde se preparava para uma grande festa, tinha um local daquela cidade, que era o local dos desesperançados, que era o local dos esquecidos, que era o local dos impuros, que era o local dos imundos. Aquelas pessoas estavam ali, esquecidas da sociedade, da vida social. Aquelas pessoas estavam ali agonizando por causa das suas enfermidades, das suas dores, em busca de um milagre. E o milagre demorava a chegar. A igreja também pode ser denominada de Betesda, a casa de misericórdia, a casa de resgate, a casa de saúde para os povos, para as nações. Mas, queridos, infelizmente o nosso ativismo nos ocupa tanto que a gente esquece de cuidar das pessoas dentro da própria igreja. Às vezes tem pessoas que estão conosco, estão agonizando, e nós não percebemos por causa do nosso ativismo. Pessoas que estão pedindo socorro e a gente não percebe por causa das nossas excessivas ocupações. Mas eu quero dizer para você, aleluia, não fique aí 38 anos calado. Se você está sentindo uma necessidade, compartilhe essa necessidade com o Pai das luzes, mas também compartilhe com o seu pastor, com o seu líder, compartilhe com os seus irmãos, com a sua igreja. Há um provérbio que diz que não sabemos o que calado quer. Porém, nós precisamos também pedir a graça de Deus para compreendermos a dor das pessoas, para tentarmos para o sofrimento das pessoas, para a necessidade das pessoas. Há um texto em Romanos, capítulo de número 12, versículo número 15, que nos manda alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós precisamos nos compadecer daqueles que choram, sentir empatia por aqueles que estão enfrentando alguma dificuldade, algum sofrimento na vida, e sermos pacientes com eles, longânimos e misericordiosos, querido, pois Betesda é a casa de misericórdia, a igreja é a casa de misericórdia. Nós precisamos aprender a ser misericordiosos. A segunda lição que aprendemos é que na casa de misericórdia reinava a individualidade. Observe o texto que lemos, que aquele homem reclamou para Jesus, que ele tinha, claro, ele era coxo, tinha dificuldade de sair do lugar de locomoção, e ele disse que não tinha homem, não tinha um ajudador que o lançasse nas águas a tempo. Quem sabe ele estava ali e contemplou já 38 milagres, mas a sua esperança era pouca, porque ele dizia: Senhor, não tem ninguém que me lance nas águas quando ela é agitada. O individualismo, as pessoas que estavam ali, estavam buscando o seu próprio bem, o seu próprio milagre, não estavam dispostos a passar a vez. Nós precisamos, queridos, vigiarmos para não praticarmos o individualismo também na nossa caminhada cristã, pois o cristianismo é relacionamento. Nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas, e a gente se relaciona não é só com as pessoas que têm mais condições financeiras do que nós, não é só com as pessoas que são mais inteligentes aparentemente do que nós, não é só as pessoas que são
famosas. Não, nós precisamos nos relacionar com todas as pessoas sem distinções, conforme Paulo nos ensina através de uma das suas cartas. Devemos considerar as pessoas superiores a nós, ou seja, devemos nos relacionamento não menosprezar as pessoas, por mais que elas pareçam não ter tanta importância assim na sociedade, mas para o Senhor elas têm valor. Aleluia. Você se lembra da parábola do rico e de Lázaro? Lázaro era um homem menosprezado, que mendigava, estava ali menosprezado, discriminado da sociedade, mas ele era querido no céu, ele tinha um nome escrito no livro da vida. Então todas as pessoas, por menores que pareçam, elas têm um valor, e nós precisamos aprender a nos relacionar com todas as pessoas, valorizando-as como filhos de Deus, como escolhidos, como príncipes e princesas. Precisamos aprender a levar os fardos uns dos outros. Todo mundo passa por momentos difíceis, não passa? Quem nunca passou por momentos difíceis? É tão bom quando alguém nos dá a mão, é tão bom quando alguém nos socorre, é tão bom quando a gente está triste, desesperançado, que alguém nos dá uma palavra de conforto, leva a nossa autoestima lá em cima. É verdade ou não? Aleluia. Não podemos ser individualistas. Eu fico feliz porque esta igreja é uma igreja que ama pessoas, é uma igreja que abraça pessoas, que se preocupa com a necessidade das pessoas. Eu tenho visto na prática, desde que cheguei aqui, a espontaneidade desta igreja de servir ao próximo, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Paulo nos orienta, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 4, que nós não devemos nos preocupar só com os nossos problemas, mas devemos cada um atentar para também o que é dos outros. E este versículo, ele está estreitamente relacionado com a necessidade dos outros, com o problema dos outros, porque é fácil a gente se preocupar com a vida do outro, quando o outro está prosperando, e a gente às vezes até fica julgando, desconfiando da prosperidade do outro, às vezes fica com uma inveja, do que o outro, e aí se preocupa com a vida do outro. Agora, se preocupar quando o outro está lá embaixo, esperando nós estendermos a nossa mão, às vezes a gente prefere ignorar, às vezes a gente prefere não perguntar como está, só para não ouvir a ladainha, ou seja, a pessoa chorando as suas mágoas, as suas perdas, os seus fracassos, as suas frustrações. Mas nós devemos nos preocupar, conforme Paulo orienta a igreja de Filipe, com a vida do outro, com os problemas do outro. Não podemos deixar que a individualidade nos tome, porque a individualidade nada mais é do que egoísmo, é pensar em si só, é pensar em si primeiro, depois em si de novo, e se sobrar tempo, em si novamente. Nós temos que nos preocupar uns com os outros. A terceira lição que eu aprendo aqui, amados, é que na casa da misericórdia imperava a deslealdade. Além do individualismo, imperava a deslealdade. O individualismo, ele acaba nos empurrando para a deslealdade. Observe o versículo de número 7 novamente. Mas quando chega a minha vez, enquanto eu vou, o homem era coxo, ele teria que se arrastar, ele tinha dificuldade. Vai outro e desce na minha frente. Deslealdade. Na casa de Deus, nós não corremos para tomar a vaga do outro, para tomar o cargo do outro. Pelo contrário, a gente se ombreia ao outro, a gente se voluntaria a servir o outro. Não é porque eu não sou líder este ano que eu não vou ajudar o meu irmão que está na liderança. Eu tenho que estar sempre pronto para servir, para levar, ajudar o outro a levar a sua cruz, a levar o seu fardo, nas suas dificuldades.
dificuldades, orientar com humildade, com amor, com ternura, aleluia, e não tentar tirar proveito da lerdeza do outro, da vagareza do outro. Não, crente não tira proveito um do outro. Crente, ele se solidariza, ele ajuda a levar o outro adiante. Louvado seja Deus. Nós aprendemos com Levítico, lá no capítulo 19 e versículo de número 11, aonde está escrito: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. O crente, ele não toma a vez do outro, ele ajuda o outro a chegar. Louvado seja Deus, porque estamos caminhando todos para a mesma direção, para Canaã celestial, aleluia. E lá não importa quem vai chegar primeiro ou por último, lá importa que entre, aleluia. Todos que estão caminhando devem entrar pelos portais eternos, aleluia. E devemos levar aqueles que nós conseguirmos salvar, conforme diz o profeta. Livra da morte aqueles que vocês conseguirem alcançar, aleluia, glória a Jesus. Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 6 e versículo 9, ele disse: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Como é bom, amados, nós temos respaldo bíblico, nós temos promessa bíblica. É claro que nós não vamos fazer o bem só para ser abençoado, nós fazemos o bem porque já somos abençoados, porque fomos alcançados pela graça regeneradora de Cristo, aleluia. Mas nós temos uma promessa, aleluia, de sermos retribuídos pelo Senhor quando fazemos o bem, se não desfalecermos, ou seja, se permanecermos firmes na caminhada, aleluia. E a quarta e última lição que nós aprendemos neste texto é que na casa de misericórdia os religiosos eram sem misericórdia, não tinha misericórdia. Se você observar os versos 9 e 10 desse texto, olha só, verso 9 e 10, acompanhe comigo. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. O problema está aí, aquele dia era sábado. Versículo 10: então os judeus, eu vou substituir judeus por religiosos, então os religiosos disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Mas a parte mais penosa desse texto é o verso 12. Verso 11, o homem responde que o homem que o curou mandou que ele levasse a cama. E o verso 2, eles perguntam: quem é o homem que te disse, toma a tua cama? Eles não estavam interessados na cura do homem. Eles poderiam ter perguntado: quem é o homem que te curou? Eles poderiam ter se alegrado com a cura daquele homem. Aquele homem provavelmente já seria uma pessoa de idade ou de meia idade, certamente conhecido daquela sociedade. Ele estava ali há 38 anos, só que ele estava ali já era quase 4 décadas, certamente era uma pessoa de idade, mas o fato da cura na vida dele não alegrou o coração daqueles homens. Eles não estavam preocupados que aquele homem era paralítico, era coxo, era um mendigo, era uma pessoa desassistida socialmente. Eles estavam preocupados que aquele homem estava carregando uma cama. Mesmo aquele homem tendo dito: o homem que me curou mandou eu carregar a cama. E eles se perguntaram: quem foi que mandou tu carregar a cama? Legalismo religioso. Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós nos comportamos como verdadeiros legalistas religiosos, nos preocupando com a superfície, nos preocupando com o envelope e nos esquecendo da essência. É claro que a superfície, o envelope faz parte da nossa identidade
identidade cristã, mas a essência é primordial. Aleluia! O Senhor, Ele está em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram de aparência, não é isso? Ele está em busca dos verdadeiros adoradores que não perdem o culto de domingo, é isso? Ele está em busca da essência, daquilo que brota do coração, queridos, dos que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós julgamos com facilidade as pessoas, aquelas que ainda não têm firmeza espiritual, aquelas que ainda estão cambaleando à beira do caminho, quem sabe aquelas que estão na igreja, mas ainda não se libertaram completamente dos vícios de outrora, quem sabe está na igreja, mas ainda sente desejo de pitar um cigarrinho, quem sabe está na igreja, mas ainda não foi liberto do desejo de tomar aquela cervejinha, e aí a gente julga as pessoas, coloca de lado, desvaloriza. Nós precisamos buscar fazer com que essas pessoas se sintam, aleluia, verdadeiros adoradores na essência, porque muitas vezes nós julgamos de forma pejorativa e matamos essa pessoa ao invés de restaurarmos ela. Precisamos ser sábios. Muita gente tem problema, você também tem. Ajude as pessoas nas suas fraquezas. Não é que nós vamos passar a mão na cabeça dela e dizer: não tem problema, pode ficar aí e beber sua cervejinha, não tem problema, pode ficar aí e usar substância tal, ter procedimento tal. Não, nós precisamos instruir na palavra, com amor, aleluia. Essas pessoas precisam ser libertadas pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, e eu sou o canal de Deus, você é o canal de Deus para essas pessoas a se curarem, a serem restauradas para a glória do nome do Senhor, aleluia. Aquele que peca, não peque mais. Aquele que tinha uma vida reprovável, não tenha mais esta vida. Jesus mesmo, quando ele encontra este homem no templo, ele diz: olha, cuidado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós que fomos resgatados pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, não podemos mais como cães voltar ao próprio vômito, porque toda vez que eu volto para o pecado de iniquidade de onde eu fui liberto, que hoje me envergonha, eu estou como um cão voltando ao próprio vômito, e isso é reprovável por Deus. Mas a Bíblia também nos manda ser longânimos, misericordiosos. Às vezes nós queremos julgar o pecado do outro com toda a firmeza, com toda a rigidez, e quando o problema chega na nossa casa, a gente quer resolver lá no gabinete pastoral para que ninguém saiba de nada. Precisamos ser justos, precisamos ser honestos, precisamos ser fiéis. Aqui é casa de misericórdia, sim. É aonde o enfermo chega, todo paralítico, todo mal cheiroso, e aquele toma um banho no sangue do Cordeiro, é perfumado pelo aroma do Espírito Santo e colocado na presença do Pai para participar da festa das bodas, aleluia. Aqui também é Betesda, a casa de restauração, a casa de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos deixar faltar a misericórdia na casa da misericórdia, porque às vezes falta misericórdia na casa da misericórdia. Nós temos pelo menos 3 relatos bíblicos onde faltou a coisa primordial no lugar onde não deveria faltar. Nós temos o caso de Belém, significa casa do pão, aonde um dia faltou o pão, e Elimeleque saiu com Noemi para a terra estrangeira, porque na casa do pão faltou o pão. Nós temos o caso de Betânia, a casa do figo, aonde um dia Jesus procurou figo numa figueira e não encontrou. E nós temos o caso de Betesda, a casa da misericórdia, aonde faltava misericórdia.
Mas chegou ali um Pai das misericórdias, aleluia, e alcançou aquele homem. Eu quero dizer para você que o Pai das misericórdias está aqui, o Deus que deu a sua vida por ti, lá no Calvário, e agora está glorificado na presença do Pai, velando por ti através da presença do seu Espírito no meio da igreja. Ele está aqui, aleluia, e Ele compreende as tuas dores, Ele compreende os teus sofrimentos, e Ele quer restaurar a tua vida nesta noite. Ele quer restaurar você. Tem alguma coisa na tua vida que ainda não foi restaurado, não volte doente para casa nesta noite. Não volte enfermo para casa nesta noite. Jesus quer te restaurar aqui. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Se tem alguém que deseja ser curado em alguma área da sua vida, ser libertado em alguma área da sua vida, vem aqui. Jesus quer te restaurar agora. Jesus quer mudar o teu opróbrio em honra nesta noite. Glória a Deus. Jesus quer te dar um abraço da cura, o mesmo abraço que Ele deu naquele homem no tanque de Betesda, que só via dificuldades. De repente você pensa: pastor, eu não consigo, pastor, eu me envergonho, eu até faço, mas depois eu fico arrebentado, mas eu não tenho forças. Não veja a dificuldade desta noite, veja a mão do Mestre estendida para você, dizendo: eu quero te curar, eu quero te restaurar. Os demais que estão aí restaurados, estenda a mão para cá, os obreiros também estenda a mão. Pai, eu te apresento os teus filhos agora, Senhor, que estão aqui à frente, tal como aquele paralítico do tanque de Betesda, ao teu alcance, Senhor. Eles vieram ao altar do Senhor, eles se expuseram nesta noite, Senhor, porque precisam de um milagre. Não tem homens que possam lançá-lo no tanque, não tem homens que possam ajudá-lo. Às vezes as pessoas, ao invés de ajudá-lo, julgam, Senhor. Às vezes, ao invés de abraçar, tem se afastado delas, mas o Senhor as abraça nesta hora, com o teu abraço de perdão, com o teu abraço de misericórdia, com o teu abraço de cura e de restauração. Aleluia! Oh, meu Deus, toca nestas vidas agora, Senhor, perdoando os seus pecados e restaurando a saúde dessas pessoas, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Receba o teu milagre, receba a tua bênção, receba a tua cura nesta hora, porque aqui na congregação Betel, aqui na presença de Deus, aleluia, fartura de alegria, a misericórdia do Senhor estendida para você, e elas são a causa de você não ser consumido pelos teus pecados, pelas tuas falhas. O Senhor tem misericórdia de ti, e Ele te abraça nesta noite, e Ele te revitaliza nesta noite, e Ele aviva, aleluia, a tua vida nesta noite. Sinta a presença do Senhor na tua vida. Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Olhe para mim aqui, você que está aí, faça assim com você mesmo, dê um abraço em você, vai, bem forte. Abrace o Espírito Santo na tua vida através desse gesto. E diga: fique à vontade, Espírito Santo, na minha vida. Volte para o seu lugar, aleluia, orando e agradecendo a Deus por este abraço de misericórdia. Cantou Esi Abreu, aleluia, aleluia.